Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu clube de notícias do futebol, Maia Futebol Clube. Eu sou o Bruno Maia e vou trazer um vídeo super especial para vocês nessa noite de sexta-feira. Mas antes disso, uma notícia, graças a Deus, até que enfim uma equipe argentina tomou uma punição braba na Conmebol. Vamos trazer para vocês quem foi? Independiente, isso mesmo. Postaram no Twitter deles essa imagem. Perdeu o futebol e ganharam os violentos. Cara de pau dos camarada, né? O que aconteceu? Vamos relembrar para vocês. Sul-Americana, Laú do Chile contra o Independiente lá em Avejaneda. Aquela emboscada dos torcedores do Independiente que causaram aquela bárbare. O que aconteceu? Conmebol foi e eliminou o time do Independiente da competição e aplicou ainda 7 jogos de portão fechado, tanto em casa quanto a sua torcida também não pode ir em campo adversário por 7 jogos, mais uma multa pesadíssima. A Laú classificou-se, mas vai ter que pagar tanto uma multa em dinheiro também, quanto os jogos. 7 jogos em casa, 7 jogos fora, sem poder levar o seu torcedor. O time do Independiente soltou uma nota extremamente pesada contra a Conmebol, batendo de frente mesmo contra a decisão, falando que foi uma injustiça. Mas a gente sabe, né, o que está acontecendo. Primeiro, dentro de casa você é responsável pela segurança, tanto dos seus quanto dos torcedores visitantes. E foi o que a gente viu que não aconteceu e já não acontece há muito tempo, principalmente na Argentina. Só que o presidente do Independiente soltou uma nota pedindo todos os troféus, tudo que é relacionado ao Independiente que está no Museu da Conmebol de volta para mandar para a Argentina, lá para Avejaneda. Ele rompeu todos os laços com a Conmebol. Quem que vai sair mais prejudicado com isso? Independiente ou a Conmebol? Eu tô pouco me lixando, não tô nem aí para eles. Quero mais que eles se for isso mesmo que você pensou. Não estamos nem aí, tem que ter punição. Foi uma vergonha o que aconteceu. E agora vamos para as notícias que terá nesse vídeo. Vamos falar de coisa boa ou nem tão boa assim. Palmeiras em rota de colisão, trouxe isso no vídeo passado. Vamos trazer uma atualização do clima lá do Abel Ferreira dentro do Palestra. Isso mesmo, Verdão ali em crise. Vamos saber o que está acontecendo, o que aconteceu mais agora, principalmente após o jogo do Corinthians. Vamos trazer também, falando de Corinthians, o que está acontecendo lá com as finanças do Timão. Mais uma bomba para o torcedor corintiano. Isso mesmo. E o Arrascaeta? Foi elogiado pelo malucaço. É louco, Bielsa elogiou o Arrascaeta. É quase que uma redundância, né? Arrascaeta e elogio na mesma frase. A gente não fica encarando como uma surpresa isso. E Caio Jorge, que foi cortado da seleção brasileira por lesão. Vamos saber a gravidade dessa lesão. Então, sem enrolação, a gente pede o super like para você. Faz a inscrição aí no canal, faz gol contra não, hein, jogador? Ativa o sininho para saber dos vídeos novos que vai ter aqui no canal. E vamos para o vídeo. Gandula, solta a vinheta. E direto para esse pepino palmeirense. Quem que é que está na berlinda ainda? Ele mesmo. Na tela é para vocês, Abel Ferreira, o treinador palmeirense. E o que aconteceu agora? O palmeirense está sendo bombardeado aí com um monte de notícia falando em relação ao Abel Ferreira. O que está acontecendo? Abel Ferreira deu folga, né, para o elenco palmeirense, que deixou aí o torcedor nervoso, principalmente por causa de um mau resultado contra o maior rival, Corinthians, né? Um 1-1 que aconteceu aí lá na Neoquímica. E o Abel Ferreira foi para Portugal ali nessa folga e, pelas notícias que saíram, ele falou que não tem prazo para voltar. Lembrando que o Abel recebeu um terceiro cartão amarelo, vai estar fora do próximo jogo. Mas e o treino? Quem vai dar o treino? Ele vai voltar, vai estar aí no dia de dar o treino. Muitos times deram essa folga, então o torcedor não tem que ficar puto, ficar bolado ali com alguma coisa. Agora, surgem boatos também que o Fenerbahçe poderia estar interessado em tentar levar o Abel Ferreira para lá. Mas isso aí é só boato, é só, acho que bafafá, coisa para vender notícia.
torcedor palmeirense tem que ficar mais antenado em relação ao time mesmo ali e evitar deixar a galera ficar criando polêmica ali para deixar o ambiente conturbado. Por falar em conturbado, Abel não deve estar nada satisfeito com o Andrés Pereira, que acabou de chegar, foi convocado para a seleção, que a gente vê que hoje em dia é muito mais problema do que solução, né? Do que ser maneiro, assim, tipo, pô, meu jogador foi convocado para a seleção brasileira, vai jogar lá em El Alto, na Bolívia, lá na altitude, corre um risco de lesão, que é o que a gente vai trazer até aqui em relação ao Caio Jorge, que foi para a seleção, machucou, vai desfalcar, vai ser um puta de um desfalque para o Cruzeiro, né, galera? A gente vai ver o que aconteceu com o Caio Jorge. Mas em relação ao Abel, é isso, galera. Tem que ver a renovação dele, esperar ele voltar e ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o torcedor palmeirense vai ser bombardeado com um monte de notícia aí para criar um clima muito terrível nos bastidores do Palmeiras. E agora a gente vai com o Arrascaeta e Flamengo. E o camisa 10 uruguaio Georgian de Arrascaeta do Flamengo foi elogiado por El Louco Bielsa. Vamos abrir aspas aqui para ele. Em relação a De Arrascaeta, gostaria de fazer um reconhecimento especial à comissão técnica e médica do Flamengo. Isso mesmo, galera. Comissão técnica e médica do Flamengo sendo elogiada pelo treinador uruguaio. Fizeram de Arrascaeta um jogador diferente nessa temporada, neste ano, daquele que eu conheci inicialmente. A gente lembra que tinha muita reclamação, né? Que o De Arrascaeta não era nem titular lá no Uruguai e se apresentava bem pelo Flamengo. Só que agora todo mundo brinca, né? O Arrascaeta está no prime do prime dele, inclusive chamando a atenção do Bielsa. E ontem o camisa 10 do Flamengo e do Uruguai ainda jogou pra caramba mais uma vez, anotou mais um gol e classificou o Uruguai, né? Tem uma festa danada lá acontecendo que foi classificado para a Copa do Mundo. Quero saber de você, torcedor, o que você acha disso? De Arrascaeta vai voar na Copa do Mundo ano que vem? E ele vai renovar? Por falar em renovação, igual a gente estava falando do Abel Ferreira, Arrascaeta tem que renovar. Você, torcedor flamenguista, já teria renovado com o camisa 10 e faixa? Diz aí nos comentários. E agora a gente vai de Corinthians. E as notícias do Corinthians ruins não param de chegar, vai de mal a pior. Dessa vez, Duílio, né, que aprontou o esqueleto do Duílio, ainda balança demais lá no Corinthians. E agora qual que foi a bomba? Em relação à transferência do zagueiro Murilo para o Nottingham Forest da Inglaterra. O que aconteceu, galera? Foi visto no contrato, entre linhas, todo mundo do Corinthians já pensando, poxa, o Murilo vai render um bom dinheiro no futuro. Por quê? 10% de uma venda futuro desse zagueiro que é muito promissor, ir para um time muito maior e entrar uma verba muito boa. Só que não é bem assim. Na hora que foram ler entre linhas esse contrato, viram que é 10% somente do lucro da venda desse jogador. Para você ter um exemplo, se o Corinthians vendeu o Murilo por 10 milhões de euros e ele for vendido por 20 milhões de euros, o Corinthians não vai receber 10% dos 20 milhões, e sim de 10 milhões, que é somente o lucro. Então, ao invés de receber 2 milhões de euros, passa a receber somente 1. Menos dinheiro para os combalidos cofres do Corinthians. Pessoal, tá na hora aí de acender umas velas, jogar um sal grosso, caçar literalmente aquela cabeça de porco que deve estar enterrada lá no Parque São Jorge. Torcedor corintiano, quero saber de você. Chega de notícia ruim, né? Deixa aí nos comentários. Ou isso daí é só para criar mais crise no todo-poderoso Timão? Diz aí nos comentários que eu quero saber. Fala a respeito desse assunto. Menos dinheiro para o Timão. E agora a gente vai em relação à lesão de Caio Jorge. Que pepino para o Cruzeiro. Caio Jorge, agora para vocês. E o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, se lesionou. Na imagem ele comemorando o gol com o Paquetá, né? Outra imagem dele pela seleção. O artilheiro celeste do Campeonato Brasileiro vai trazer uma dor de cabeça para o Cruzeiro? Notícia boa para o torcedor cruzeirense. A princípio não. Pode ser que ele fique fora do clássico pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mas ali a gente já sabe que o Cruzeiro já encaminhou bem a classificação. Tomara que ele não faça falta para o ataque cruzeirense para esse jogo. A lesão dele foi de grau 1, foi uma lesão leve, né, de 7 a 14 dias para recuperação. Então, torcedor cruzeirense pode ficar um pouco mais tranquilo em relação ao Caio Jorge.
mas a gente sabe, né? Seleção brasileira hoje é um cemitério de jogador. Vai para lá, lesiona. O torcedor cruzeirense está sentindo na pele agora o que o torcedor flamenguista sempre reclamava. O jogador tá bem, vai para a seleção, machuca ou volta todo zicado. Torcedor cruzeirense, diz aí nos comentários o que você acha disso. Não quer nem saber mais de jogador seu convocado para a seleção? Diz aí nos comentários. E esse foi mais um vídeo dessa sexta-feira. Espero que todos tenham um bom final de semana. Vou fazer aquele lembrete, hein? Faz gol contra não. Deixa o super like aí no vídeo. Tô vendo pouco like, hein, galera? Faz a sua inscrição. Faz esse clube aqui crescer igual você quer que o clube do seu coração cresça. Ativa o sininho e tenha um ótimo final de semana. Amanhã estamos aqui de novo juntinhos. Valeu, falou e fui!